depois de um ano? Volta para o Rio depois de um ano. Aí já Quando volta lá na Cancela. Lá na, já volta para na Vacaria. aonde lá eu havia se tudo chama. que eu havia deixado um ano atrás, eu recomeço ali. Eu lembro que naquela ocasião eu já voltei de viagem, assumindo a liderança da juventude, né? E aí você tinha que conciliar a vida militar com a liderança na igreja. E mais ou menos um ano depois eu já ingressei no seminário, já comecei a fazer o seminário. Na época o Instituto Bíblico Ebenezer, né? Tem até hoje lá na Matriz de Bangu, Assembleia de Deus. Comecei a fazer o seminário, fiquei noivo mais ou menos nessa mesma época. Um ano, né? Eu estava com 22 anos de idade. 22? 22 anos de idade. Aí eu casei, né? Eu voltei da Marinha. No ano que eu voltei, eu já noivei. No ano seguinte, se eu não me engano, eu já casei. Foi bem rápido. Eu casei tinha 22 anos de idade. E quando eu casei, né, eu sempre tive um amor à palavra. O bispo Davi já me dava oportunidade para pregar na igreja. Eventualmente eu pregava. Às vezes alguns colegas me convidavam para pregar. E eu casei. E 6 meses depois que eu casei, bispo Davi, eu me lembro disso, era uma quinta-feira, bispo Davi me liga: Vinícius, precisava conversar com você e com a Janaína hoje. Estava numa época ali, era final de ano, mês de janeiro ainda, né, início de ano, era uma época de decidir lideranças e tal, e a gente já imaginava que o bispo Davi queria alguma informação, saber alguma coisa. E aí eu falei: não, tudo bem, bispo, eu vou tá aí com a Janaína à noite. Era o meu primeiro dia de férias aqui. E aí conversei com a Janaína, chegou no culto à noite, nós chegamos um pouquinho mais cedo, fomos lá para o gabinete do bispo Davi. O bispo Davi veio nos propor esses desafios, ou nos convocar para esse desafio, que era o desafio de pastorear uma igreja. E, mano, eu não fui para o seminário porque eu queria ser pastor e queria pastorear a igreja. Eu fui para o seminário porque eu amava a palavra, eu sempre amei a palavra, eu sempre amei ler. Então, eu acho que para as questões espirituais eu meio que fui autodidata, né? Então, sempre me esforcei muito para entender alguns princípios, algumas doutrinas. Sim. E tudo. Só para você ter uma ideia, eu me lembro que isso eu não estava nem pastoreando. Eu estava recém-chegado na Marinha, recém-formado. Mano, eu estava para casar, cara. Acho que eu tinha acabado de casar. Eu fiz um empréstimo, mano. E comprei tudo de livro. Peguei o empréstimo. Na época, o bispo Janseni fazia o Batista do Sul. Aí ele chegou para mim com uma relação de livros que estava em promoção, por ser seminário, né? Chegou uma época do ano que entra em promoção. Tipo assim, eram os livros que eu cobiçava, né? Aqueles enciclopédias e tal, de teologia. De teologia pesada mesmo. E aí eu fiz o empréstimo, fiz a relação. Cara, deu uma bolsa de viagem de livro. Não sei como o Ceni fez para trazer isso da Tijuca até a Cancela Preta. Enfim. E aí o bispo Davi conversou conosco. A gente gela na hora. Eu não esperava, eu não estava naquilo, me preparando para aquilo. E aceitei o desafio juntamente com a minha esposa. Na época nós não tínhamos filhos. Aceitamos desafios e começamos a pastorear. Foi uma experiência. Pastorear é uma experiência quase que indescritível, né, cara? Tu já pastoreou igreja também, tu sabe como é que funciona. Eu me lembro que a igreja, que na verdade hoje eu pastoreio a mesma igreja. Então, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Você vai pastorear a Cancela, a igreja que você está pastoreando até hoje, e o bispo vai para Água Branca? Como é que foi? Como é que funcionou isso aí? O bispo Davi estava na Água Branca há mais ou menos um ano. Ah, já tinha um trabalho. Já tinha começado naquele templo antigo lá de aluguel. Sim, não é onde galpão. É hoje, não, no galpão. Sim. Já estava ali há mais ou menos um ano, né, quando o pastor Janseni já tinha ido para a Pedra de Guaratiba. E aí o Davi, eu me lembro que, se eu não me engano, ele me separou junto com o pastor André, de Realengo. Junto, né? O Ceni foi antes, uns 10 meses antes, para a Pedra de Guaratiba. E eu e o André fomos separados uns 10 meses depois. O André para Realengo e eu para Cancela Preta. E ali a gente começou a pastorear. Como eu disse, a igreja em si, ela, naquela época, ela não tinha uma fama muito boa, né? No sentido de, não de ser uma igreja ruim, mas era uma igreja que não parava pastor nela.
né? Era uma igreja que vira e mexe, eu lembro que nas reuniões sempre né, tinha que se falar alguma coisa. Era uma igreja que sempre estava com um problema. A igreja havia, né, um dos pastores que haviam assumido a igreja anteriormente trocou a igreja de lugar. A igreja era um templo pobre, foi para um galpão. Aí houve um problema de uma dívida de 40 mil reais, que no final das contas quem acabou tendo que pagar foi o bispo Davi. Então era uma igreja muito mal vista. E eu não conhecia a igreja, mas eu participava das reuniões de ministério e sentia que o clima não era bom. Era uma igreja que o pastor que era designado para lá ficava 6 meses, 10 meses. Então naquela época a igreja era como se fosse o patinho feio da denominação. E aí você pega eu, sem nenhuma experiência no ministério pastoral, o máximo que eu tinha de experiência de liderança, ter liderado jovens, no seminário ainda. E aí o bispo Davi chega e faz essa proposta. Então, e eu me lembro que na época, o bispo Davi estiver nos assistindo, ele vai lembrar disso, havia uma preocupação muito grande do bispo Davi comigo. Né? Imagina. Porque... Tu estava com 23 anos? Estava com 23 anos. Não, estava com 22. 22 anos. Então havia uma preocupação do bispo Davi comigo porque, vamos dizer assim, eu era um obreiro promissor. Mas ele está convidando para pastorear lá. Para pastorear lá, nessa 22 igreja. anos. Com 22 anos de idade. E eu acho que da denominação inteira, até hoje, se bobear, eu sou o que foi chamado para o ministério pastoral efetivamente ali, mais cedo de todo na história da denominação. Eu era evangelista na época, não era nem pastor. E eu sentia que havia uma preocupação. Tanto é que eu me lembro que na conversa com o bispo Davi, Davi dizia o seguinte: Vinícius, ele sabia que era uma igreja difícil, que pastor não dava certo ali. Ele falava: eu estou te mandando para lá, mas eu me lembro dessas palavras dele, você não tem obrigação nenhuma de dar certo. É uma igreja difícil, é uma igreja que tem muitos problemas, muitas dificuldades. Ele, tipo assim, ele deixou como fosse um pai mesmo falando com o filho: eu tô te mandando, mas se der ruim, tu volta pra cá correndo. Sim, sim. Tipo assim, eu não... Então eu penso que havia uma preocupação dele em me queimar de alguma forma, né? E assim, mano, quando eu cheguei na igreja, assim, cara, tu imagina essa experiência. Eu fui empossado numa quarta-feira. Na época, Bispo João estava lá também. Eu estava vendo uma foto antiga desse dia lá. Bispo João estava de colarinho clerical. Antigamente, Bispo João usava também o colarinho Tinha mais ou clerical. menos quantos membros na época? Então devia ter assim alguma coisa em torno de uns 70 membros. Sendo que, vou botar aí, desses 70, 60 eram jovens. Tinha uma galera muito grande, pastor Fábio, né, pastor Bruno do Vila hoje, que está pastoreando o Vila, já era de lá. Sim. E era uma galera que... Então assim, é o que eu estou te dizendo. O problema, mano, não era a igreja. Não era a igreja. Porque quando eu cheguei lá, eu tive alguns problemas com os obreiros cascudos, né, que tinham lá. Que eu entrei por meu primeiro dia na igreja, assim, fui empossado na quarta, no domingo, eu chegando na igreja, tinha já um grupo de obreiros que chegou para mim e falou: ó, a gente veio aqui comunicar a você que a gente não concorda com a sua vinda para cá, que a gente está saindo desse jeito, mano. Você com 22 anos de idade... Recebe uma... e a gente Só está saindo. Mas o bispo Davi já tinha me alertado. O bispo Davi já tinha falado: ó, tem um grupo de pessoas na igreja que quando elas saírem, a igreja explode. A igreja cresce. E pode ficar tranquilo que quando você chegar, essas pessoas vão sair. Porque já tinham coisas acontecendo por trás disso tudo que eu não sabia. O bispo Davi já sabia, mas eu não sabia. E, enfim, aí a gente começou a pastorear a igreja. Mano, cara, eu fui recepcionado por um grupo de pessoas ali que amava a Deus, que queria servir a Deus, que, né, tinha fidelidade a Deus. No início foi muito difícil, né? O copastor, o meu copastor, 1 ano depois, saiu, né? Eu praticamente tive que tirar ele por conta de... Né? Tá com a gente ainda? Tá com a gente, mas melhor não... Precisa falar. Tá. E aí, por conta de alguns problemas, eu acabei tendo que tirar ele. E, enfim, mano, desde então a igreja só cresceu. O que você fez? Cara, eu não sei nem te dizer, porque acho que a única coisa palavras do bispo Davi que eu não esqueço, que ele dizia o seguinte: cara, prega a palavra. Prega a palavra. E o resto quem vai fazer é Deus. E eu trago isso comigo até hoje, né? Uma preocupação muito grande em ministrar a palavra, pregar a palavra.
E assim, Deus tem feito ao longo desses 20 anos, eu fiz agora, se eu não me engano, no dia 19 de janeiro. 20 anos pastoreando a mesma igreja. Né? Deus tem nos abençoado muito. Né? Nessa igreja, meus filhos nasceram, né? Foram criados, né? Foram instruídos. Hoje, olha que coisa interessante. As mesmas crianças que eu apresentei, hoje eu estou casando. E daqui a pouco eu estou apresentando os filhos dessas pessoas que eu apresentei na igreja. Né? Então, assim, tem esse lado sentimental, vamos dizer assim, né? Que é muito interessante, muito bacana. Está 20 anos na mesma igreja, pastoreando a mesma igreja. E, assim, os desafios pessoais de pastorear a mesma igreja. Porque, assim, é o mesmo perfil, não é a mesma palavra todo domingo, mas é o mesmo estilo, o mesmo perfil, o mesmo público, vai se renovando, mas a grande maioria está contigo há muito tempo. Uhum. E os desafios aí, a resiliência, como é que funciona? Cara, assim, eu acho que não é uma peculiaridade minha, mas de qualquer um que pastoreia de forma séria. O Bispo Davi costuma dizer isso, né? Existem muitas pessoas, eu já conheci, vocês com certeza já conheceram também, público que nos ouve já conheceu pessoas que parece que elas querem ser pastor, elas querem pastorear, elas querem montar igreja, elas querem abrir igreja. E o Bispo Davi, ele costuma dizer o seguinte, mano, se você não tem chamado de Deus, não entra nesse negócio de pastorear a igreja que você vai se arrebentar. Porque, mano, eu olho, né, para trás e eu vejo assim, cara, tem situações e circunstâncias que eu fico pensando, eu não precisava estar aqui. Eu não precisava estar passando por isso. Minha família não precisava estar passando por isso. Então, o ministério pastoral, ele é mais lágrimas do que sorriso, isso eu não tenho dúvida. Mas tem algo que, como eu disse aqui, acho que no início do podcast, é complicado você explicar. Os desafios existem, já passei por cada situação, como eu disse, eu creio que não é uma peculiaridade minha, do meu ministério, da minha pessoa, mas de todo pastor. Então, cara, eu já passei por situações que são dolorosas do ponto de vista emocional. São situações que te desestabilizam. Quando eu falo assim, desestabilizam, eu penso que essa palavra ela se aplica, como eu já disse, àquelas pessoas que têm o coração na obra, no ministério. Não são os aventureiros, camaradas, porque esse camarada quer que a igreja cresça, ele quer, mas o camarada que ele tem o coração naquilo ali, que ele ama as ovelhas, algumas coisas, existem certas circunstâncias, situações que acontecem que o coração desse camarada machuca. Dói, entendeu? E são experiências, eu já tive experiências, assim, cara, são muitas. Eu vou contar uma pra você aqui. 20 anos, né? 20 anos, vou contar uma experiência estranha, cara. Olha que situação, eu tava com 2 anos, 1 ano e pouco pastoreando a igreja, e tinha um menino na igreja, muitos anos já não estava conosco mais, e ele falou, pastor, eu recebi uma bênção, eu queria que o senhor fosse lá em casa para orar pela minha bênção, Cara, você fica feliz, né? O cara, recebeu uma bênção. Vamos orar pela minha bênção, eu queria que o senhor fosse lá. Eu falei, cara, vou lá. Não tinha carro, naquela época não tinha Uber, não tinha nada disso. Ele morava num bairro bem humilde. Eu falei, não, vou lá. Eu marquei um dia com ele e fui. Era por volta de 5h30 da tarde, chegando na casa dele. Morava dentro da comunidade. Mano, quando eu cheguei na casa do camarada, eu entrei, a casa do cara era num caixote, assim, né? Tinha um banheiro. E tinha uma menina dentro da casa do cara. Aí eu, pastor, senta aí. Sentei. O senhor quer um café, quer uma água? Aí começou aquele papo. E eu sentindo que tem alguma coisa errada aqui, cara. Tem alguma coisa estranha. E eu falei, mano, qual é a bênção que você falou pra mim que você tinha? Aí ele apontou pra menina, cara. Falou, essa aqui é a minha bênção. O cara já tava morando com a menina, mano. Meu Deus. Cara, quando eu ouvi aquilo ali, aquilo ali foi um tapa. Eu falei, cara, não é possível, mano. Fazer o quê? Tua cabeça tem que pensar muito rápido, né? O que eu tô fazendo aqui, meu? Eu falei, tentando não entender só. Mas essa é a sua bênção? Legal. Mas vocês estão morando junto? E na casa do cara era um quadrado, só tinha uma cama de casal e um banheiro.
Vocês estão morando? Não, a gente tá morando junto. Então eu falei, calma aí, cara. Mano, eu perguntei pra menina, quantos anos você tem? O camarada devia ter uns 22, 24 anos. Quantos anos você tem? A menina, vou fazer 13. Meu Deus. Cara, o que tu faz numa situação dessa? Falei, cara, não faz não, cara, não faz comigo não, mano. O que você tá... que o senhor foi resolver, hein? Falei, o que você tá fazendo? Não, pastor, aí, enfim, era uma menina que tinha toda uma história triste por trás, ele carente, ele resolveu abraçar a menina. Enfim, estavam vivendo como marido e mulher e querendo que eu orasse, abençoando o relacionamento deles. E eu falei, cara, eu saí, tipo assim, saí dali falando, cara, o que foi isso que aconteceu aqui? Pô. Entendeu? Então, e a gente fazer ainda, depois daquilo ali, fazer todo o trabalho de acompanhamento, de cuidado, você tentar entender, orientar, né? Explicar para ele, pô. falar, não, esse não é o caminho, Não é o mano, caminho. você tá fazendo errado, não é assim. Mas, enfim, essa é uma das situações, né, diante de tantas outras pelas quais a gente passa, de pessoas que você faz tudo por elas, que você ajuda, que você... Eu me lembro de um rapaz que passou na igreja, foi um caso também que me marcou. Chegou com a família toda dentro da igreja, né, uma pessoa muito necessitada, muito humilde, e tinha muitos problemas, né, na vida dele. Ele tinha um terreno e a gente começou a batalhar e comprar tijolo e fazer. Cara, quando a gente entregou a chave da casa na mão dele, o cara virou as costas e nunca mais voltou na igreja. Tem muito disso. Nem pra falar. Tchau, seu otário. Obrigado por tudo. O cara desapareceu, nunca mais quer saber. Então, são situações, né, assim, que eu acho que todo mundo que se propõe a pastorear fielmente passa por essas circunstâncias.